Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição pública do Centro Espírita Leon Denis. Antes de iniciarmos a nossa tarefa de hoje, vamos então realizar uma breve leitura do Evangelho, seguida de uma prece de abertura das nossas tarefas, para passarmos então à exposição do dia. Então, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que é que vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, amigos, neste momento que nós possamos nos conectar profundamente com Deus, que possamos nos conectar com Jesus e com os benfeitores espirituais que nos acompanham, rogando a sua presença entre nós, trazendo luzes para as nossas vidas. Em especial nesse momento, que nos abracem e nos conduzam em uma jornada de reflexão para nutrirmos em nossas almas os ensinamentos que Jesus nos deixa como legado, este Espírito em perfeição que nos envolve, que nos conduz e que nos aponta o caminho certo e seguro de rumar. Obrigado, Mestre, por estares conosco neste instante. Abençoa todas as nossas iniciativas de fazermos o bem e permanece com cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado. Nós hoje vamos conversar sobre a obra Renove-se, é do Divaldo, ditada pelo Espírito Marco Prisco. O Espírito nos diz que forte é todo aquele que consegue vencer as suas paixões primitivas e perturbadoras, em batalha silenciosa no próprio íntimo. Quantas batalhas silenciosas cada um de nós enfrenta no dia a dia. Quantos problemas, quantas dúvidas, quantos anseios, quanto medo. Quanta dificuldade existe na existência de cada um de nós. Mas, por outro lado, quantas possibilidades, quanta capacidade nós temos de vencer a tudo aquilo que se apresenta na nossa existência. Todos nós passamos por vicissitudes, porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações, porque estamos aqui para aprender, para reeducar a nossa alma, para aliviarmos a cada dia o nosso espírito. Então, todos nós
temos problemas. Temos inúmeras dificuldades a resolver. E Marco Prisco prossegue nos dizendo que sábio é todo aquele que, através do relativo conhecimento que possui, identifica a ignorância de que ainda é portador. A ignorância é aquilo que nós não conhecemos ainda. São as nossas limitações. Nós não sabemos tudo. Nós não estamos preparados ainda para vencer todas as dificuldades. Então, ele nos diz que sábio é aquele que reconhece as suas limitações, reconhece as suas fraquezas. Ou seja, como espírito imortal, um espírito que está encarnado para aprender e que ainda não sabe tudo. Portanto, muitas vezes nós cometeremos erros, muitos equívocos, muitas vezes escolheremos o caminho equivocado. Importa, então, a cada dia nos perdoarmos e recomeçarmos. Poderoso, nos diz Marco Prisco, é o indivíduo que se faz franco para superar a inferioridade, esforçando-se sempre e sem cessar. Às vezes nós temos uma ideia equivocada de que poderoso é aquele que vence tudo, é aquele que sabe tudo, é aquele que brilha, é aquele que tudo conquista. Não, ele nos diz que poderoso é aquele que se esforça diariamente para se melhorar, é aquele que está buscando constantemente o seu aperfeiçoamento. Mas, por outro lado, ele nos alerta que humilde é o indivíduo que não se jacta da própria simplicidade. Ou seja, eu tenho que me esforçar, mas com humildade, reconhecendo os meus erros, reconhecendo as minhas faltas, as minhas limitações. E quando eu consigo vencer os meus problemas, não me glorificar por isso demasiadamente, porque eu terei outros a enfrentar, porque eu terei outras barreiras, porque eu terei outras dificuldades, porque as nossas batalhas não cessam, elas são constantes, uma após a outra. Nós, às vezes, desejamos parecer heróis, aquele que tudo vence, aquele que tudo alcança, mas o autor nos diz que herói é o ser que silencia os feitos, a fim de que as suas vitórias não sejam exaltadas. É aquele que vence a si mesmo, é aquele que vence a sua vontade de receber os méritos aqui na Terra. É aquele que faz o seu trabalho com humildade, que faz para o bem, não para se destacar, e que se ocorre de se destacar, isso ocorre naturalmente. Não pela sua vaidade, não pela sua exposição excessiva. Então, o verdadeiro herói é aquele que vence essa vontade de ser melhor do que o seu próximo. E Marco Prisco prossegue, dizendo que gigante é o ser que consegue avançar, triunfando na senda sem chamar a atenção dos demais. Gigante. Aquele que caminha silenciosamente. Aquele que a maioria sequer sabe a grande parte do que ele faz. Aquele que não anuncia a sua caridade, aquele que não anuncia a sua bondade, aquele que age em silêncio, pacientemente, porque sabe que vai receber as suas glórias, na verdade, no mundo espiritual, como recompensa de uma consciência tranquila, equilibrada, por aquilo que conseguiu praticar aqui na Terra em benefício dos seus irmãos. Conquistador é o ser que domina as paisagens do coração. E nós, quantas vezes, desejamos conquistar o mundo?
desejamos todos os méritos desta terra, principalmente os bens materiais. Mas o verdadeiro conquistador, ele nos diz, é aquele que domina as paisagens do próprio coração, é aquele que domina a própria emoção, é aquele que equilibra os seus sentimentos, é aquele que, por consequência, tem cada vez mais as suas atitudes mais equilibradas, é aquele que avalia os seus erros e consegue, no amanhã, agir melhor, agir de forma diferente, se modificar, dominar as suas emoções, apaziguar os seus sentimentos. Vencedor é o ser que superou os limites e conseguiu servir sem gerar qualquer problema para os demais. É aquele que respeita as leis naturais enquanto está buscando os seus objetivos. É aquele que vence a si mesmo. É aquele que alcança tudo o que deseja sem ferir o seu próximo, sem ferir a ética, sem abandonar a moral, com bondade, com lealdade, com respeito, com nobreza de caráter. Então, esse é o vencedor. Apóstolo. Todos nós queremos ser apóstolos do Cristo, mas Marco Prisco nos alerta: apóstolo é o ser inteligente, que faz exemplo do que ensina, mais pelos atos do que pelas palavras. E quanta dificuldade nós temos em agir de acordo com aquilo que nós ensinamos. É muito mais fácil nós falarmos, é mais fácil nós aprendermos os textos, nós pregarmos, mas exercitar, colocar em prática, vivenciar, é um processo muito mais longo do que simplesmente aprender a falar. E é um processo pelo qual todos nós passamos. Nós ouvimos, nós aprendemos. Alguém disse ali que está congelada a imagem, melhorou? Alguém pode responder se descongelou? Porque aqui para mim está tudo normal. Talvez seja a internet de quem ouve. Melhorou? Vamos seguir então. Vencedor, então, superou os seus limites. Apóstolo é aquele que pratica tudo o que ele ensina, pratica o que ele prega. E é claro que nenhum de nós chegou ainda a este ponto. Todos nós somos aprendizes de apóstolos. Todos nós estamos aprendendo a vivenciar aquilo que nós passamos adiante, aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, aquilo que nós comentamos, aquilo que nós divulgamos. É um processo que todos estão vivenciando aos pouquinhos, como aprendizes no apostolado do Cristo. Missionário. Missionário é o ser lúcido e consciente, nos diz Marco Prisco, a responsabilidade, que sabe conduzir a cruz do amor pelo próximo, transformando-a em sublime instrumento de libertação. Nós sequer suportamos, na maioria das vezes, carregar a nossa própria cruz. E ele nos alerta que missionário é aquele que carrega, além da sua cruz, a cruz pelo próximo. É aquele que ajuda, aquele que faz o bem, é aquele que abre mão de si mesmo para ajudar o seu irmão. É aquele que se sacrifica. Ainda ontem eu comentava que na obra de Eurípides Barçanufo, o que é evangelização de espíritos, ele nos alerta que é preciso ensinar para o sacrifício, porque esta existência exige sacrifício constante. Nós temos problemas a resolver, nós passamos por dificuldades, nós temos que abrir mão de algumas opções, nós temos que fazer escolhas. Então, esta existência requer que nós sejamos, sim,
educados para vivenciar sacrifícios, quase constantemente. E nós temos que nos sacrificar com boa vontade, com resignação, seja por aqueles que nós amamos, quanto por aqueles com os quais nós temos dificuldades, porque nós vivemos em sociedade. Então, muitas vezes, nós temos que abrir mão dos nossos pontos de vista pelo bem da comunidade, pelo bem comum. Então, isso se torna um sacrifício pessoal para o qual nós devemos estar previamente educados. E esse processo de educação para o sacrifício também é constante para todos nós. Ele ocorre ao longo das nossas existências. Prosseguindo, Marco Prisco nos diz que a simplicidade de coração e o equilíbrio da razão constituem fatores de fundamental importância para o êxito em qualquer empreendimento pelo triunfo pessoal sobre o egoísmo. Então, a simplicidade de coração, o equilíbrio pela razão, para superarmos o nosso egoísmo. E o egoísmo, como nos diz Calfi, é um sentimento que onde ele existe, não há paz. Onde há egoísmo, nós não conseguimos exercitar e vivenciar a plenitude da paz. Quando nós tirarmos o egoísmo definitivamente de dentro de nós, nós viveremos pacificamente, nós poderemos, então, vivenciar definitivamente um período de paz aqui na nossa humanidade. E Marco Prisco, então, nos apresenta um programa que ele chama de Programa Fácil, para nós nos melhorarmos. E ele começa dizendo: desincumba-se dos seus deveres, ou seja, cumpra os seus deveres, mas evitando a algazarra e a agitação. Cumprir com os nossos deveres com calma, com paciência. Um a um, cada um ao seu tempo. A luz vence as distâncias em silêncio. Então, a luz não vence com agitação. Onde há pressa, onde há agitação, não há luz. Há ansiedade, há desequilíbrio, há sofrimento. Então, nós temos que cumprir aquilo que nos incumbe com paciência, com ponderação, vivenciando o momento, analisando os fatos que nós estamos vivenciando neste momento, no agora, analisando as possíveis soluções e, principalmente, decidindo com muita calma, decidindo com a maior maturidade possível. É claro que é um processo que nós vamos aprendendo, que nós estamos aprendendo a exercitar ao longo das nossas existências. E ele prossegue nos pedindo: coopere com o bem de todos, não se considerando o mais importante na realização. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada em destaque, com supremacia sobre os demais. A tarefa é sempre de todos. Tudo aquilo que se faz sozinho, recusando a colaboração alheia, fica defeituoso, porque falta a solidariedade que nos une, que nos fortalece, que nos torna mais lúcidos para as decisões, que nos faz mais capazes de compreender as dificuldades e encontrar, então, soluções melhores para cada ato daquilo que nós estivermos cumprindo. O Pai trabalha sem parar e Jesus age sem impor-se. Então, tudo aquilo que é imposto não é aprendizado. Nós temos que aprender a esperar o tempo de cada um, valorizar os méritos pessoais, para que possamos finalmente construirmos juntos um mundo melhor. É claro que ainda não conseguimos. Ora conseguimos num determinado assunto, ora nos equivocamos em outro, nos apressamos, às vezes discordamos,
Às vezes nos desentendemos de forma mais grave, mas é preciso, então, quando ocorrem os desentendimentos, verificarmos a situação como um todo, avaliarmos os méritos dos nossos irmãos e valorizarmos aquilo no que eles já acertaram. Valorizarmos o que cada um tem de bom e nos perdoarmos e prosseguirmos as nossas relações para que chegue, então, um momento em que consigamos, de forma mais madura, efetivamente, trabalharmos juntos e aceitarmos o tempo de cada um. Informe com simplicidade, esclareça com palavras compreensíveis, quando convidado a tal. Então, de nada adianta nós nos manifestarmos com palavras difíceis, que o público que está ouvindo desconhece, sem tocarmos as almas, sem tocarmos os corações. Então, a simplicidade, o apoio que aquele irmão está necessitando, o acolhimento, uma mensagem que ele possa efetivamente compreender, dentro da sua capacidade de linguagem, de compreensão, que ele possa levar aquele conselho, aquela instrução, aquela mensagem para a sua realidade, para o seu mundo, porque se eu lhe transmitir algo que está fora da sua compreensão, ele não vai aproveitar. Será, então, uma mensagem em vão. As questões fáceis fazem-se difíceis e as difíceis serem entendidas quando elucidadas com complexidades desnecessárias. Então, façamos tudo com maior simplicidade, de forma bem compreensível para aqueles que fazem parte da nossa jornada. Seja autêntico em relação ao que crê, evitando o exibicionismo da fé, que é dispensável. Então, sejamos cristãos sem exibicionismo, porque o fato de sermos cristãos, de sermos espíritas, não nos faz melhores do que o nosso próximo. O fato de já termos aprendido alguma lição que julgamos que o outro ainda não conhece, não aprendeu, não nos torna melhores. O que nos torna melhores é a prática das boas relações, é a prática da compreensão, é a análise cotidiana de nós mesmos, dos nossos equívocos, dos nossos erros, daquilo que nós precisamos ainda melhorar dentro de nós. A simpatia não necessita de artifícios. Então, ser verdadeiro, ser sincero, ser franco. Mas vejam bem, não confundir a franqueza com a aspereza, a sinceridade com a agressão. É preciso que nós busquemos aprender a nos comunicar de forma mais pacífica, dominando os nossos ímpetos, observando o nosso tom de voz, as mensagens que às vezes nós passamos na comunicação e não observamos, porque a nossa voz fala, o nosso corpo transmite aquilo que nós sentimos e muitas vezes não percebemos que estamos transmitindo um recado bem diferente daquele que pretendíamos, que estamos magoando, que estamos ofendendo, que estamos machucando. Então, também é um processo gradativo avaliarmos a nossa forma de comunicação. E não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de nos modificarmos, de nos tornarmos, quem sabe, um pouco mais amáveis, um pouco mais delicados. Esse é um processo que nós vivenciamos ao longo da existência, durante toda a nossa vida, nos melhorando a cada dia, modificando a nossa forma de falar, a nossa forma de comunicar. E muitas vezes, meus irmãos, nós só aprendemos pela dor. Aprendemos quando percebemos que magoamos o nosso irmão. E ele, por sua vez, nos dá o reflexo daquilo que nós transmitimos a ele.
ele vem e também nos magoa, nos ofende. E somente aí nós percebemos, então, o quanto estávamos equivocados. Mas não podemos permanecer nesse círculo vicioso de um magoar o outro constantemente e nenhum se avaliar. É preciso apaziguar a nossa fala. É preciso apaziguar a nossa comunicação. Marco Prisco nos pede: cultive a amabilidade nos seus hábitos. E às vezes nós temos até vergonha de ser amáveis, de ser dóceis, de passar amorosidade para os nossos irmãos. Deixemos de lado a nossa vergonha, o nosso medo e tratemos o nosso próximo com mais carinho, com mais amor, com mais proximidade e perceberemos que receberemos de nossa parte uma atenção muito maior, uma passividade muito maior daqueles que se comunicam para conosco. Seus costumes falam melhor de você do que as mais bem colocadas palavras. Aqui é tudo aquilo que nós somos. Então, não adianta eu falar docemente, não adianta eu transmitir as mensagens do Cristo e ter costumes, ter hábitos que provam que eu não aprendi nada daquilo. Então, cuidemos os nossos hábitos, as nossas escolhas. Não adianta nós frequentarmos o grupo de estudos espíritas, não adianta nós tomarmos o passe todas as semanas, ouvirmos a palestra e sairmos da casa espírita e continuarmos com os nossos hábitos viciosos. Continuarmos nas nossas escolhas equivocadas. É preciso ter a coragem de se reavaliar, e somente assim, então, nós vamos efetivamente nos renovar. Porque não é o passe por si só que nos renova. Não é aquilo que o palestrante fala. É a minha atitude em relação ao que eu recebo. É o aprendizado, é a prática daquele ensinamento no meu dia a dia que vai efetivamente me renovar. Participe da conversação geral quando instado. Todavia, não assuma um silêncio tumular como atitude de discrição. Então, colocar sim as nossas opiniões, respeitosamente. E Marco Prisco nos diz: as múmias não falam, porque não desfrutam de vida. Então, é preciso correr o risco de ser contrariado, mas ter a personalidade de assumir aquilo que nós pensamos, aquilo que nós defendemos, porque senão nós nunca levaremos a moral do Cristo àqueles que necessitam. É preciso perder a vergonha de difundir o bem. É preciso falar do bem. Quando alguém se equivocar em algum dado ou informe que você conhece, escolha o momento próprio para a retificação necessária. Mas nem sempre nós conseguimos, nós temos ânsia de falar. E mais uma vez nos arrependemos, porque falamos na hora errada e depois temos que contornar, porque ainda não amadurecemos o suficientemente para saber esperar a hora de falar. E é claro que sempre haverá um contorno, mas essa situação poderá nos trazer inúmeras dificuldades. Quem exibe o que sabe, ignora o que necessita saber. Então, é mais fácil silenciar acerca de tudo que se sabe em determinadas situações, porque não podemos querer provar que sabemos tudo. Então, aqui é o equilíbrio. Temos que falar, temos que nos manifestar, ter personalidade, mas temos que também saber o momento de silenciar. Sempre o equilíbrio que nos torna efetivamente mais felizes. E, por fim, controle as suas emoções. As graves enfermidades nascem do desequilíbrio do espírito, que desarticula as engrenagens da mente e do corpo. Então, controlar as nossas emoções constantemente, diariamente, o tempo todo, porque nós estamos na estrada do aprendizado.
Nenhum de nós está pronto. E a educação de si mesmo é um processo. Hoje eu tentei e consegui. Amanhã eu posso tentar, mas me equivocar, errar. Então, no dia seguinte, eu terei que tentar novamente. Nós não podemos desistir da nossa reforma íntima. Nós não podemos desistir de nós mesmos. É sempre necessário prosseguir com a tarefa da nossa reforma íntima. Então, meus irmãos, que nós nos renovemos constantemente, diariamente, sabendo que o processo é lento, que é difícil, mas que não é impossível, que nós temos essa capacidade dentro de nós, de nos modificarmos, de nos melhorarmos, e a partir daí, de convivermos melhor com o nosso próximo. Muito obrigada àqueles que nos acompanharam, uma boa tarde, fiquemos em paz. Tão agradecidos que estamos por este momento, pelas boas reflexões, pelos ensinamentos que o Evangelho nos traz em todos os instantes em que nos dispomos a um momento como este. Mais uma vez convidamos a todos que neste momento possamos fechar os nossos olhos e fazermos o silêncio interior, agradecendo à divindade, aos espíritos benfeitores, a Jesus, nosso Mestre querido, pela oportunidade que tivemos de boas reflexões e que essas boas reflexões possam nos impulsionar para um projeto, para o nosso projeto individual no mundo, de sermos melhores, de servirmos de coração pleno e aberto, em nome de Jesus e em nome de Deus, a todos aqueles que possuam suas dores, seus desafios e seus sofrimentos. Jesus querido, obrigado por este momento. Pai, glorioso de infinita bondade, obrigado pela vida e pela oportunidade do renascimento e, sobretudo, pela oportunidade de termos na doutrina espírita o alimento que as nossas almas necessitam para que efetivamente sejamos melhores. Muito obrigado. Continua conosco, hoje e sempre.